E hoje nós vamos reagir a Edward Teach, a verdadeira e real história do pirata Barba Negra. Simbora! Por casos reais. Quanto tempo você precisaria para entrar pra história? Anos? Não sei, mano. Uma vida inteira? Você, Pedro, você até hoje não entrou pra história, né, mano? Você já tem, sei lá, mais de 1000 anos de idade, ligado? E até agora não entrou pra história dele. 3 anos para virar uma lenda que aterrorizou os caras mais brutais da época dele. Ele virou o pirata mais temido, mais rico da história. O nome dele inspirou canções, mitos, filmes, mas ele era muito mais do que só um bandido. Ele tinha o próprio código, as próprias regras e fez o próprio destino. Com vocês, a trajetória crua e real do pirata Barba Negra. Pirata. Será que ele conheceu o Luffy? Pessoal, Peter aqui, piadão. hoje a gente viaja para a era de ouro da pirataria. Uma época violenta, cheia de incerteza, né? Com viagens e batalhas que só o oceano testemunhou. Mas nesse cenário caótico, perigoso, um nome se sobressaiu. Um nome inventado envolto numa atmosfera infernal. Barba Negra. Uma lenda viva navegava pelo Caribe e o Oceano Atlântico, mas para além do mito, existia um homem que tomou o leme da própria vida e fez o que ele quis na própria história. Você conheceu ele, pô? Comum, né? Uma pessoa qualquer, uma cidade portuária na Inglaterra, no final do século XVII. Essa história quase tem cheiro de mar e de pólvora, e ela é prova de que histórias de pirataria não são só invenção do cinema, e a vida real pode ter sido tão ou mais impressionante do que os filmes, livros e parques temáticos poderiam imaginar. Então, se você tiver coragem, pode embarcar aqui, esse navio tem destino certo. A história verdadeira. Mas na vida real eles eram verdadeiros bandidos, né? Verdadeiros. Não sei se chegaram a ser verdadeiros psicopatas, mas eles eram verdadeiros criminosos, né? Não é igual nos filmes que eles eram. Muitos deles do bem, mais ou menos, tá ligado? No, na vida real eles não eram nada bonzinhos. Convidar vocês a se inscreverem nesse canal. É um canal que a gente está começando hoje, é um canal Nada bonzinho. audacioso, corajoso, porque muda meu estilo de ser, porque eu quero trazer É o que, Peter? devagar, são histórias reais, sob a perspectiva de pessoas. Isso é um canal novo, né? A gente já sabe. Sobre um ângulo que vocês nunca viram em nenhum lugar do YouTube. Que a gente Será? investir alguma coisa parecida e não tem. Então convida você a se inscrever, ou pelo menos assistir esse vídeo. Se você gostar, se inscrever nesse canal. Bom, os livros chamam ele de Edward Teach, às vezes Edward Teach. Esse era o nome que viria a ser o pirata mais famoso e mais temido da história. As assinaturas variam com o tempo, né? Os escritores se confundem. Ele era britânico? O nascimento de um menino por volta de 1680 em Bristol, na Inglaterra. É, ele era Nessa britânico. época, ela comandava as colônias da América. Inglês. Os Estados Unidos ainda estavam longe de existir como país. O Oceano Atlântico era cortado por centenas de navios com todo tipo de mercadoria preciosa. Produtos agrícolas, especiarias, ouro, pedras preciosas e escravos. As embarcações mais Barba Negra usavam o Atlântico entre a África, as Américas e a Europa. E o mercado fervia, fazendo reis e comerciantes mais ricos do que nunca na história. Nesse contexto, a cidade de Bristol virou um importante porto internacional. E foi ali, naquela cidade, que Edward Teach provavelmente viveu, o que foi a segunda maior cidade da Inglaterra. Não existem muitos relatos da infância dele, né? Não se registrou nada de muito notável nos anos iniciais daquela criança, que pode ter sido como qualquer outra, mas ali naquele menino invisível do mundo, existia uma família que iniciava com incendiar a história. Uma família que tinha algumas posses na infância com brincadeiras comuns, uma vida que parecia que nada de extraordinário iria aparecer no horizonte. E Edward Teach resolveu escrever o próprio destino. A juventude chegou. Edward era um adulto jovem de 30 e poucos anos, acostumado com o barulho do mar. Ele saiu de Bristol e foi para Jamaica trabalhar como corsário. Ninguém poderia prever, mas o destino estava sendo selado ali. Aqui é bom delimitar a diferença entre corsário e pirata, né? O corsário é um sujeito que tem autorização para agir à margem da lei. O corsário é um mercenário que se alista ao serviço do rei para ajudar nos conflitos do mar, mas ele não é um oficial militar. Então ele navega, ataca as embarcações inimigas. Em troca, o corsário tem a permissão do rei de ficar com parte das riquezas dos navios que ele combateu. Parece um bom negócio para um jovem como Edward Teach. Era a guerra de sucessão espanhola. O rei mandou a marinha contratar corsários e o Eduardo se alistou. Ele ficou entusiasmado quando assinou um contrato chamado Carta de Curso, que atestava que ele iria lutar ao lado da marinha britânica contra os inimigos espanhóis. No contrato tinha um acordo de que, como pagamento, o Eduardo poderia ficar com 80% de tudo que ele pudesse roubar dos espanhóis, entregando só 20% do rei. Isso é bom demais para ser verdade. Ali, Eduardo sentiu que um horizonte infinito se abria à frente. Sentiu assim, opa, posso fazer uma grana bonita com isso. Simbora. Ser libertado para lutar e roubar, e
ainda ficar com a maior parte do saque, era a vida de aventura que ele sempre desejou, né, com o acréscimo de poder finalmente fazer. Cara, é ladrão, mano. A guerra durou de 1701 a 1713 e o Eduardo se adaptou fácil à nova vida. Meu Deus. O governo inglês deu permissão para atacar e saquear navios da Espanha e da França. E Eduardo Tate se sentiu pleno como capitão corsário. Ele poderia viver essa vida para sempre. Mas em 1713, quando a guerra acabou, muitos dos caras que atuavam como corsários deixavam de ter esse meio de ganhar vida. E aí muitos deles se voltaram para a versão mais sinistra desse ramo, de pirataria. E o Eduardo Tate foi um desses. Foi parar na ilha de Nova Providência, onde hoje as Bahamas. Lá era uma ilha praticamente inabitada. Os piratas eram sempre bem-vindos. Todos permaneciam abertos aos piratas e os bandos passavam por lá com tranquilidade. Foi lá que ele conheceu o capitão Benjamin Morningold e passou a trabalhar para ele, do Washington. Rapidamente ele virou Uai, aí ele foi juntando os amigos dele. Tá ligado? Talento nato no Edo. E só um ano o capitão Morningold promoveu o Eduardo a capitão de uma parte da frota dele para ele comandar sozinho uma tripulação de 70 piratas. Começava eu. Porra, 70 bandidos. Uma carreira meteórica cercada de sucesso, terror, muita riqueza. Só o fato do Eduardo Tate ter sido promovido a capitão já prova muitas coisas sobre ele. Primeiro que provavelmente ele tinha mais que um dom. Ele tinha conhecimento, algum tipo de estudo, afinal. Não é qualquer marujo, por mais capacitado que seja, que pode comandar e gerenciar um navio. É preciso saber ler e escrever, fazer contas, saber saber navegar e saber um pouco do tempo também, nem imagino eu, porque você vai pro mar e não prevê que vai chover, não profissional. E nada disso era comum para as pessoas do século XVIII, ok? Mas Eduardo dominava tudo isso. Foi com essa parceria praticamente uma sociedade que ele virou capitão. Que eles escalaram o empreendimento. Agora com 2 capitães liderando navios piratas, eles faziam um estrago na costa leste americana. Desde lá em cima, naquela época, eles seguiam saqueando navios mercantes, todo tipo de tesouro, desde ouro a tecido, de alimentos a pedras preciosas, bebidas alcoólicas, especialistas. Foram muitos saques bem-sucedidos, muitos mesmo. Mas mesmo assim, o capitão Eduardo, o capitão Morningold se desentenderam. O capitão Morningold não queria se meter com a marinha britânica, que era mais forte na época. Para ele já estava de bom tamanho saquear os navios particulares, principalmente os da Espanha. Já o Eduardo não queria se limitar. Ou seja, não quero treta com essa gente não. Obrigado, valeu. Falou, fui. Ele queria ir para cima, não importa de quem. E acabou realizando. O cara era um cagão. Foi um desentendimento que envolveu até a tripulação dos navios deles. Até que em 1717, o capitão Morningold se aposentou, aceitou o perdão do rei e deixou de ser um pirata. E foi aí que o Eduardo Tate foi declarado oficialmente como o único comandante de toda aquela frota pirata. Bom, foi aí que ele tinha o poder, uma frota de Ele já é velho, né, mano? navios, 1717. de quase 200 piratas só pra ele, que ele decidiu deixar a marca dele e virou um dos capitães piratas mais temíveis da história. Nessa altura, ele já tinha mais homens e tinha mais armas do que qualquer outro pirata, ele sentia notícia. Foi aí que ele ficou imparável. No final de 1717, no Mar do Caribe, ele capturou um navio negreiro francês chamado Concorde. O navio transportava pessoas escravizadas para a Guiana Francesa e estava armado com 14 canhões. Eu Eduardo que rendeu o não. navio francês e convidou a tripulação de Ou seja, o cara era brabo. Alguns aceitaram, outros não quiseram. Ele então liberou. Claro, né, mano? Que alguns querem viver uma vida honesta, né, mano? Querem virar criminosos, né? Simples assim. Queen Anne's Revenge, ou A Vingança da Rainha Anne, e esse virou o navio mais lendário da era de ouro da pirataria. Foi a partir daí que ele decidiu ir além. Ele deixou os cabelos e a barba crescerem para tamanhos extravagantes para a época. A barba na parte de cima crescia perto dos olhos, na parte de baixo era extremamente longa. Ele não cortava o cabelo, é isso? Não tá, né? Trocava a barba e amarrava Beleza. com fitas. Os cabelos pretos também ficaram muito compridos. E foi aí que ele deixou de ser Eduardo para sempre e passou a ser chamado pelo nome que Barba Barba Negra. Tem 1620? Mas ele passou a colocar pavios e fósforos acesos no chapéu, nos cabelos e na barba. Sempre que acontecia uma invasão, ele acendia os pavios e ele entrava no convés do oponente envolto em fumaça e cheiro de enxofre. Isso fazia a presença dele parecer uma aparição do inferno. Tudo isso era artifícios psicológicos para ganhar cada vez mais respeito e conseguir uma rendição rápida das vítimas. Ele chegava assim, sendo muito alto, com roupas escuras, imponente, né? Com ar de perigo, envolto em fumaça e cheiro de enxofre. Tudo de propósito, tudo
tudo fazia parte do espetáculo. Ele queria ser temido de todas as formas, não só quando estivesse roubando, mas queria ser temido só de ser humilhado, só de citarem o nome dele. E por causa dessas aparições, os que sobreviveram à presença dele, diziam que ele parecia o próprio Satã. Imagina só, você no navio mercante, já com a atenção de um navio pirata se aproximando. O navio ancora bem próximo. E aí vem um maluco, né, mano? Um maluco com a barba grande, cabelo grande. Você sabe que vai ser um porra. de sangue. E no meio desse caos, o próprio Barba Negra, como se estivesse saindo das labaredas do inferno bem na sua frente. Foi assim que a reputação dele se espalhou rapidamente por todo o Oceano Atlântico. Como todo bom pirata, o Barba Negra também tinha uma Jolly Roger, uma bandeira pirata, que geralmente indicava sempre a mesma coisa. Mas a bandeira do Barba Negra não era só uma caveira de ossos cruzados. Faltou só um chapéuzinho de palha ali, Barba né? Negra era um esqueleto com chifres, simbolizando o próprio Porra. segurando um arpão e uma ampulheta do melhor arpão. Isso aí foi diferenciado, hein? Isso aí foi diferenciado. Foram anos saqueando navios, um após o outro, sem parar. Foram tantos que até hoje a história não conseguiu definir o número certo de navios que ele roubou. O navio principal, o Queen Revenge, era praticamente uma máquina de guerra. Só de ouvir falar o nome desse navio, as pessoas gelavam por dentro, porque eles sabiam que ele era o navio do Barba Negra. A fama já havia se espalhado, e com a fama vem as consequências. As autoridades começaram a caçar o Queen Revenge e o Barba Negra. Na época, os Estados Unidos ainda era uma colônia britânica. Então o rei da Inglaterra contratou um corsário, um cara chamado Woodes Rogers, para caçar o navio do Barba Negra e acabar com a farra dos piratas. Sabendo disso, o Barba Negra ria por dentro. Ele sabia que ele e a tropa dele eram muito mais numerosos e muito mais perigosos do que qualquer mercenário que o rei poderia pagar. Então ele simplesmente continuou fazendo o que ele fazia de melhor, saquear. Mas ele sabia que com Woodes Rogers a coisa tem que ser diferente. O jeito mais fácil que o Barba Negra fazia os roubos era simplesmente bloqueando a entrada dos principais portos comerciais da América do Norte. Ele parava os navios dele em pontos estratégicos e aguardava. Um predador na floresta. Os navios de mercadoria se aproximavam para deixar-o levar as mercadorias mais preciosas da época, ele fazia o show dele. E sempre dava certo. O diferencial dele preferia exercer a influência sobre os barulhos de frente dele do que ele próprio praticar violência. Barba Negra sabia que poder é muito mais do que saber empunhar uma arma. É ter pessoas para fazer isso instantaneamente. Mesmo assim, existem relatos que muitas vezes o Barba Negra era cuidadoso com os prisioneiros, né? E que o foco era o saque e não a matança. A fama de perigo... ou seja, ele não matava por matar, né? Ele só matava se provavelmente alguém oferecesse risco à vida dele. Imagens do nome infernal já faziam todo o terror por ele. E é por essas e outras que né? se espalhavam como um rastro de pólvora. Deixar sobreviventes que iam se lembrar... Pelo menos ele não era um assassino, ele só era um ladrão. Da presença implacável e demoníaca dele, era muito mais vantajoso para manter a fama dele lá em cima. Daí, sabendo que o Woodes Rogers tinha deixado a Inglaterra a pedido do rei para caçar ele, o Barba Negra imediatamente deixou o porto nas Bahamas e subiu a costa até Topsail, na Carolina do Norte, que até hoje se chama Enseada Beaufort. Por muito tempo, a história contou esse ocorrido como um acidente de percurso. Mas o Barba Negra sempre soube exatamente o que estava fazendo. Chegando lá, pronto para a batalha, Queen Revenge bateu num banco de areia e naufragou. Outro navio dele chegou para prestar socorro e também foi danificado para sempre. Parecia um golpe de sorte para o caçador que foi lá a pedido do rei. Ele nem precisou fazer muito para que o principal navio do Barba Negra fosse parar no fundo do mar. Mas o Barba Negra ria por dentro com essa ideia. Afinal de contas, alguém achava mesmo que tudo aquilo foi um acidente. Logo com ele tão experiente, a continuação da história do navio só vai ter uma resposta quase 300 anos depois. E eu te conto o fundo. Caralho, então o navio afundou mesmo. Sem o navio principal dele, né, e com o caçador na cola dele, o Barba Negra resolveu pôr em prática uma estratégia impensável. Ele fez um acordo com o governador do Rio Grande do Norte, um cara chamado Edward Eden, e ele passa a ser corsário. O governador permitiu que o Barba Negra usasse o próprio navio restante, o The Adventure, e atacasse os navios inimigos na costa americana, voltando aquele mesmo trato do passado, né? 80% do roubo para o Barba Negra e 20% para a colônia americana. Parece uma loucura, mas pensando friamente, é melhor ter um pirata como o Barba Negra do seu lado, atacando do que como inimigo. Do que solto por aí, atacando seus navios também. O governador achou que tinha feito um ótimo negócio, mas o Barba Negra só com essa tática não podia confiar no Barba Negra. Só para caçar ele. Recebeu o perdão do governador por todos os crimes cometidos até ali e ainda tinha licença. Governador idiota, mano. Tá maluco. Tá ligado? Ele se estabeleceu como idiota, confiar no... Durante julho e agosto. Chat, uma coisinha só pra vocês aqui vou dizer. Não confie em criminosos. Nessa época ele se casou pela 10ª
Porra! Uma moça de 16 anos, filha de Pedófilo ainda por cima, cara. fazendeiro local. Foram meses tranquilos. Embaixo sem criminoso. Local. Chegou até a ser convidado para jantares para contar os proezas da vida de pirata. Apesar que nessa época esse conceito de... não quero falar, não quero entrar em polêmica. O governador, que era o vizinho dele, permitiu que ele navegasse numa missão com um corsário para São Tomás, no último navio dele, The Adventure. E essa foi a oportunidade que o Barba Negra esperava. Em poucas semanas ele tinha voltado à pirataria. Mas naquele mesmo mês, o governador da Pensilvânia, William King, emitiu um mandado de prisão contra ele. E seria ali, ainda em 1718, depois de 3 anos saqueando e roubando navios inteiros para ele mesmo, que a carreira e a vida do pirata mais emblemático da história. Morreu? O governador do estado da Virgínia também ordenou que a guarda costeira capturasse o Barba Negra a qualquer custo. Essa missão ficou nas mãos do tenente Robert Maynard. Ele passou 3 meses nessa missão investigando qualquer rastro do Barba Negra. Até que na noite de 21 de novembro daquele ano, ele avistou um navio pirata ancorado na ilha de Ocracoke. E sem saber, a partir dali, ele também entrou para a história. Era uma noite escura, ele teve medo da região. Então ele decidiu que só ia aproximar o navio dele quando fosse de manhã. Enquanto isso, ele proibiu qualquer circulação de navios naquela região, para evitar que qualquer um avisasse sobre emboscada. Do outro lado da ilha, Barba Negra passava por tranquilo, comendo, bebida e música, apesar de estar com tripulação bem reduzida, cerca de 20 e poucos homens. Amanheceu e o Barba Negra nunca poderia imaginar que ele seria o último raiar do sol que ele veria. Quando ele se deu conta, o navio do tenente Maynard já estava bem perto. Ele gritou e perguntou quem era. O tenente Maynard respondeu que só dele olhar já poderia saber que eles não eram piratas, mas queria entrar no bordo do navio dele assim que pudesse. Barba Negra ficou cheio de raiva, tomou um gole de bebida e xingou aquele desconhecido do outro navio. E prometeu que não teria clemência se pegasse ele, da mesma forma que não iria pedir clemência se ele fosse pego. O tenente aproximou a embarcação e os canhões do navio do Barba Negra entraram em ação. Ele bateu em retirada e nessa hora o Barba Negra cortou o cabo da âncora do navio dele e a tripulação levantou as velas. O navio fez uma manobra rápida, apontando os canhões mais uma vez em direção ao navio do tenente. Os navios ficaram mais próximos e as duas tripulações começaram a trocar tiros até que o navio do Barba Negra caiu no obstáculo perto da praia. Foi aí que o tenente percebeu e mandou os marinheiros jogarem coisas para fora do navio para ele ficar mais leve e não encalhar também. Ainda assim, o Barba Negra não tinha estado convencido. Ele atirou os canhões contra os navios do tenente e a artilharia foi devastadora. Em poucos instantes, o tenente já tinha perdido um terço do potencial de batalha. Mas o tenente manteve muitos dos marujos dele abaixo do convés, mas ou seja, os caras conseguiram protegerem até a hora do combate. A essa altura, o Barba Negra sentiu sangue correr mais rápido. Era o momento da batalha que ele mais gostava. E aí chegou a hora. Os dois navios ficaram próximos o suficiente para vocês trocaram lutas de espada, né? umas contra as outras. Os tripulantes do Barba Negra finalmente entraram no navio do tenente, que parecia vazio. Eles foram surpreendidos com tiros dos marujos que estavam escondidos. O Barba Negra não tinha medo da luta. Ele já tinha vencido todas as outras até. Para ele era um prazer todo em pirataria. Mas sempre vem a primeira vez, né, cara? Teatro do terror. E até as batalhas começam aí. Tanto que nessa luta em específico, um dos soldados comandados pelo tenente atingiu o Barba Negra na coxa. E ele reagiu de um jeito que só poderia ter agido. Ele sorriu e parabenizou o jovem, dizendo: muito bem. Mas apesar de toda a diversão, essa foi a última batalha do Barba Negra. Nessa mesma luta ele acabou encercado. No fim ele foi atingido por um tiro. Onde foi preso? As perfurações de espada. O tenente Maynard tinha acabado de atingir a glória, entrando para a história como o cara que derrubou o pirata mais temido do mundo. O tenente examinou o corpo do Barba Negra e conseguiu contar os tiros. Ele tinha sido atingido 5 vezes e tinha cerca de 20 cortes de espada. Então depois ou seja, ele morreu, né? Ele foi morto. O tenente Maynard decapitou o Barba Negra e pendurou a cabeça dele lá em cima no mastro do navio. Porra! Ele foi decapitado ainda. Para que ele fosse visto derrotado por onde o navio passasse. Para desincentivar as pessoas a não serem piratas. Né? Para desincentivar. Para não incentivar as pessoas a serem piratas. Foi isso a intenção, né? Sempre quis impor. O resto do corpo do Barba Negra foi jogado no mar e se perdeu. O prêmio em dinheiro por capturar o Barba Negra foi de 400 libras, mas o prêmio foi dividido com a tripulação. 400 libras? Só isso? Apesar que... nós estamos falando de 400 libras, né? Naquela época deveria valer uma grana. Né? Mas apesar da bravura e o sucesso do tenente Maynard, ele não foi promovido e ficou no esquecimento. Enquanto isso, o nome do Barba Negra continuou sendo
Pois é. Desde aquela época já começaram a surgir superstições contando avistamento do fantasma do Barba Negra assombrando navios, ainda procurando a cabeça dele. Luzes inexplicáveis no mar são muitas vezes chamadas de sobrenome original dele. Edward Teach foi um dos maiores piratas da história. Até hoje ele é conhecido por todos os feitos que ele conseguiu nos míseros 3 anos de atuação na pirataria. Ele era especialista em saque a embarcações espanholas, muitas vezes cheios de ouro dos incas e dos maias. Por ter tido uma das carreiras mais bem sucedidas entre os piratas da época, levou um tesouro de mais de 1 milhão de libras. Nos dias de hoje, seria por volta de 100 milhões de dólares. Mas onde está essa fortuna? Até hoje ninguém sabe. Antes de morrer, o Barba Negra teria dito só Enfim, né? Será? Em 1996, um grupo de mergulhadores encontrou um naufrágio de alguns dos navios do Barba Negra, inclusive o Queen Anne's Revenge. Mais de 400 mil itens já foram recuperados desse navio, que deu uma dimensão absurda do poder do Barba Negra. Eles confirmaram que o navio tinha 40 canhões e várias armas, mas o soro não estava lá. A hipótese mais aceita é que lá no passado, quando o Barba Negra acidentalmente naufragou no banco de areia, poderia ter sido mais um espetáculo montado por ele para se livrar do caçador, e que na verdade ele já teria tirado todo o tesouro do navio antes de afundar ele de propósito. Em só 3 anos o Barba Negra fez o suficiente para enriquecer, viver tudo o que a vida tinha para oferecer, desafiou a autoridade e colocou o próprio nome na história. Beleza. Pesquisas, livros, filmes e quadrinhos e vídeos, né? Mas o que pouca gente sabe é que o Barba Negra raramente matou desnecessariamente. Ele só matava se precisasse matar. Pelo menos o cara não era assassino frio, né? Pelo menos isso. Um silêncio antes do tiro. Dezenas de capitães se renderam só por ver o vulto dele antes que qualquer canhão atirasse. Ele cultivou a aura ele cultivou a ideia de monstro para salvar homens. Ao mesmo tempo ele foi contrabandista, saqueador, inimigo direto de comerciantes, escravistas. É contraditório porque o mundo era contraditório, né? E é por isso que a figura resiste. Bom, chat, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É isso, valeu.